Eu acho assim, quando começou a se pautar por essa noção de crítica, né, no caso, que a educação física tem que ser crítica, né? Então normalmente o que acontecia no início, né, pelo menos a minha experiência assim, era que o professor às vezes continuava dando o esporte do mesmo modo que dava, né, no caso, mas fazia pausas, né, para falar da reforma agrária, para falar da miséria, para falar, né, no caso. Então o próprio elemento crítico ele não era tematizado a partir dos elementos da educação física, né, no caso, né. Então eu tenho usado hoje a ideia de que cada disciplina no âmbito da escola se constitua numa espécie de janela para o mundo, né? Quer dizer, a partir dos conteúdos disciplinares eu possa melhor compreender o mundo, né? Então, como que eu posso melhor compreender o mundo a partir dos elementos, dos conteúdos da educação física? Bom, como fazer isso? Daí entra essa preocupação que o Mauro Betti expressa, né? Nós não podemos nos transformar num discurso sobre o movimento, mas num discurso com o movimento, né? Então acho que essa ideia ela tem pautado a educação física pela lógica de que nós não podemos perder a especificidade, né, no caso, daquilo que caracteriza as práticas corporais, que é o movimento humano, né, no caso. Como isso se articula no âmbito da tarefa pedagógica é algo que a gente está engatinhando, no meu ponto de vista, né? Eu até fiz um ensaio aí que não está publicado, eu tenho retomado agora com alguns colegas, né? Que é o que significa aprender no âmbito das práticas corporais, né? No caso, né? O que eu sei quando eu sei jogar futebol, né? No caso, né? O que eu sei sobre vôlei, Então, a ideia de que me parece que é um aprendizado que está atravessado pela experiência, né, no caso, né? Só que a experiência ela assume agora um outro caráter. Então, por exemplo, antes eu tinha a experiência de jogar futebol para melhorar meu rendimento para uma competição X ou Y, né, no caso, né? Hoje eu posso ter experiência de jogar futebol, né, no caso, mas como um aprendizado. O que é estar num campo com 11 jogadores, né? Jogando 90 minutos, né? O que significa ocupar uma posição dentro dessa situação. Então parece que aí a vivência corporal ela assume uma outra forma, né? Não tem mais o caráter vinculado a um propósito externo, né, que vai medir a experiência, porque isso empobrece a experiência, né? Acho que aí tem uma noção rica, né, de que o La Roça levanta, né, que tem pouca experiência na experiência, né? Porque nós não somos atravessados e não nos entregamos a esse movimento. Então, me parece que o grande desafio teórico, que a gente tem investido nisso, né, agora também é pensar essa lógica do corpo, do movimento humano como linguagem, né, no caso, porque isso permite recuperar uma ideia de abertura para o movimento que não está pautado já por um modo de objetificação do movimento que deve ser ensinado, mas como uma experiência que abre possibilidades para outras formas de movimento, né? Então me parece que a gente tem que reconhecer a dignidade, se a gente reconhecer o movimento humano como linguagem, nós reconhecemos a dignidade do movimento humano no plano do conhecimento. Porque há um problema sério aí que é produto de uma noção de conhecimento da modernidade, né, que vincula o conhecer com o aspecto do conceito, né? E que o modo mais digno de conhecer é o modo conceitual, e que as outras formas de conhecimento são adereços, são representações desse modo primeiro de conhecer, né, no caso, segundo essa leitura moderna. Então é comum que um professor, por exemplo, ele vai tratar de determinado conteúdo, daí ele usa uma imagem para ilustrar aquilo, né, no caso, né? Bom, o que ele está dizendo? Está dizendo que aquela imagem não é uma linguagem pertinente, própria, mas é uma representação de um conhecimento, me serve como um reforço, né? Então esse é um problema, né? Então não reconhece a dignidade da linguagem artística, por exemplo, né? Então eu vou ter uma poesia e eu vou explicar conceitualmente agora o que vocês leram, né, no caso. Ou a poesia fala ou não fala, né? Não tem como traduzi-la em conceitos. Se eu pudesse traduzir em conceitos, não precisava ter feito a poesia. Se eu pudesse traduzir em conceitos uma pintura, não precisava fazer a pintura, né? Então parece que a imagem, vocês que lidam com mídia sabem disso, né? A imagem fala, ela tem uma linguagem, né? Então parece que nós temos que tentar recuperar essa noção de linguagem para o movimento, para justamente reconhecer a dignidade dela, né? Como uma possibilidade de conhecimento, né? Acho que é isso. Fabuloso. Paulo, eu queria te agradecer em nome do grupo, dizer que tu és para nós aí um
parceiro de caminhada, né? Tá bom. A gente Agradeço a oportunidade também. se inspira muito. Desejo que esse grupo continue, né, dando contribuições importantes, né, para a educação física, né, em particular então no que tem sido o foco de pesquisa de vocês, né, que é o universo da mídia, e acho que todos nós ganhamos com essa contribuição, né. Obrigado. Legal, valeu, Paulo.